O dia em que o sol parou e a terra entrou em colapso. O dia em que a luz tremeu. Há histórias na Bíblia que confortam. Há histórias que inspiram. E há histórias que deixam o universo em silêncio. Entre todas as narrativas antigas, uma se destaca como um grito contra as leis da física, um tapa na lógica, um terremoto na mente humana. O dia em que o sol parou. Josué 10 não é apenas um capítulo, é um rompimento cósmico. É a fronteira entre o impossível e o real. É a linha que separa o natural do sobrenatural. E hoje, neste vídeo, você vai entrar no evento que fez o céu travar, o tempo estagnar e as nações antigas registrarem um dia que não acabava nunca. Prepare-se. O contexto. O cenário de guerra que desafia o céu. Israel estava em guerra. 5 reis amorreus se uniram para destruir Gibeão, que havia feito aliança com Josué. Josué marcha a noite inteira, uma estratégia ousada, perigosa, quase suicida. Mas enquanto o exército israelita avança, algo acontece. O Deus da batalha entra na guerra. Pedras de granizo caem do céu com precisão cirúrgica. Os inimigos são esmagados antes mesmo do confronto direto. Mas o dia está acabando. A batalha ainda não está vencida. E aí, Josué faz a oração mais ousada que um ser humano já fez. Sol, detente sobre Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Um homem ordena ao cosmos, e o cosmos obedece. Como o sol parou. O verbo que abalou a física. A Bíblia não diz que o sol parou sozinho. Ela diz que Deus ouviu a voz de um homem, e então o impossível aconteceu. Mas o que de fato ocorreu? A Bíblia usa a palavra hebraica dom, que significa parar, ficar imóvel, silenciar, parar de avançar. Ou seja, o movimento aparente do sol cessou. Para nós modernos, isso seria equivalente a dizer: a Terra parou. E aqui começa o colapso científico, o impacto cósmico, o caos que deveria ter acontecido. Se a Terra parasse subitamente, edifícios seriam lançados a milhares de quilômetros por causa da inércia. Oceanos varreriam continentes inteiros como tsunamis globais. Tudo o que não estivesse preso ao solo voaria como projéteis. A atmosfera continuaria girando, causando ventos de 1.800 km por hora. O campo magnético entraria em colapso. Seria o fim do planeta. Mas nada disso aconteceu. Então, qual foi o mecanismo? Aqui entram as teorias científicas, arqueológicas e espirituais. Teorias que tentam explicar um milagre, a ciência diante do sobrenatural. Teoria da refração atmosférica extrema. Alguns cientistas sugerem que fenômenos atmosféricos poderiam ter criado uma ilusão prolongada de luz, como um dia estendido, mesmo sem alterar a rotação da Terra. Mas nenhum fenômeno conhecido pode estender um dia inteiro. Teoria do cataclismo planetário. Outros propõem que um corpo celeste, talvez um asteroide gigantesco, se aproximou da Terra, alterando temporariamente sua órbita ou inclinação. Isso poderia alongar o dia sem parar completamente a rotação. Mas seria coincidência ocorrer exatamente no dia da batalha? Teoria do milagre localizado. Alguns teólogos dizem que Deus estendeu a luz apenas na região da batalha, sem alterar o planeta todo. Luz concentrada, um spotlight divino, uma intervenção localizada. A teoria do suspense divino da matéria, a mais profunda. A ideia de que Deus não mudou as leis da natureza, ele suspendeu temporariamente seus efeitos. Ele não precisava parar a Terra. Ele só precisava impedir as consequências físicas de parar a Terra. Isso explicaria
Ausência de tsunamis, ausência de ventos globais, ausência de destruição civilizacional. É a hipótese que mais combina com o texto. O Deus que criou as leis pode suspendê-las sem quebrá-las. Os outros povos, registros de um dia que não acabava nunca. Este é o ponto mais chocante. Não é só a Bíblia que fala de um dia anormal. Diversas culturas antigas registram um dia extraordinário, onde o sol brilhou por muito mais tempo ou onde a noite nunca chegou. Os astecas relatam um dia sem noite durante uma guerra, conhecido como o Dia Longo. Os incas possuem um mito sobre um dia em que o sol não desceu. Os chineses antigos há registros de um dia misterioso em que o amanhecer demorava a chegar. Os gregos, Heródoto menciona tempos antigos em que o dia prolongou-se além do normal. Os egípcios, papiros relatam um dia de grande luminosidade. Não são histórias idênticas, mas são ecos de algo que o mundo todo parece ter visto. É como se a Terra inteira testemunhasse um evento global, mas cada cultura descreveu do seu jeito. O elemento espiritual, o Deus que responde a uma voz humana. Josué não pediu luz para se vangloriar, não pediu glória, não pediu fama, ele pediu tempo para cumprir um propósito. E Deus respondeu. A frase mais forte do capítulo é esta: nunca houve dia como aquele, nem antes, nem depois, em que o Senhor assim ouvisse a voz de um homem. O universo inteiro se curvou à oração de um líder. Não porque Josué era poderoso, mas porque ele estava alinhado ao propósito de Deus. Quando a terra precisava tremer, ela tremeu. Quando o céu precisava se calar, ele se calou. O significado profético. O Deus que ainda para o céu por seus filhos. O episódio de Josué 10 não é apenas história, é profecia. Mostra que o tempo não limita Deus. As leis da física respondem ao Criador. O universo não está no comando, Deus está. E quando o propósito é urgente, o céu intervém. E quando um justo ora, Deus altera o curso do cosmos. A mensagem é simples e devastadora. O Deus que parou o sol ainda para tempestades, guerras, diagnósticos, sentenças e impossíveis. Quando um filho clama, o universo escuta. Conclusão: o dia em que a guerra e o céu pararam. Josué não testemunhou um eclipse, não viu um fenômeno óptico, não observou uma coincidência astronômica. Ele viu um milagre cósmico, um dia que não acabava, um sol imóvel, uma lua paralisada, um universo em reverência. E este relato permanece como uma cicatriz no tempo, um lembrete eterno de que o Deus da Bíblia não está preso às leis da física. Ele as escreveu, ele as dobra, ele as suspende, ele as ultrapassa. E quando for necessário, ele fará o sol parar de novo.